Tem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás servas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João e nós todos em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que me traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, lindo negação. Polvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céus. Polvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço esta distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. O céu. Deus. Abraço.
Abraço no coração de cada irmão que aqui se encontra. Boas-vindas. Jesus nos abençoe. Deixar com a Gisele. Bom, meus amigos, boa tarde a todos vocês. Meu nome é Gisele, estou aqui mais uma vez em nome da Aliança Municipal Espírita, 7º CRE, Regional Zona da Mata, em nome do grupo de trabalho do DEEG, para começarmos mais um encontro do estudo do minucioso do Evangelho do Cristo, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, vamos deixar nossos abraços mais que queridos, nossas vibrações a todos vocês, onde quer que vocês estejam, na cidade de vocês, nesses momentos que sabemos que muitos irmãos estão passando por necessidades. Então, vamos elevar, vamos construir hoje aqui nessa tarde uma atmosfera de vibração positiva para que eles possam receber e manter a sua fé, a sua força nessas novas caminhadas que são convidados todos os dias. Então vamos conversar com Jesus, fazer nossa prece inicial e emanar bons fluidos. Mestre querido, nessa tarde em que reunimos novamente corações tão próximos ao seu Evangelho, pedimos, Jesus, que as vibrações que produzirmos aqui hoje de amor, de fraternidade, de entendimento, possa chegar a todos os nossos irmãos que estão passando por esses momentos de aferição da matéria. Que eles consigam se manter confiantes nas suas palavras, nos seus ensinos, nas suas falas de esperança, que eles possam compreender o momento que passa e ter força para continuarem a sua caminhada. Pedimos, Mestre, por nossos irmãos que vão encaminhar nossos pensamentos hoje, os nossos raciocínios, que eles estejam com a mente aberta e sejam iluminados, para que transmitam para nós a sua luz, a luz do seu Evangelho. Pedimos por esse encontro, pedimos por todos nós e agradecemos a grande oportunidade de estarmos unidos junto a Ti, junto aos irmãos, junto ao Evangelho. Gratidão eterna por tudo que nos proporciona, pois sabemos que tudo é conhecimento, tudo é aprendizado. Gratidão sempre, que assim seja. Então, meus companheiros, estamos aqui reunidos para mais um momento de estudo. Depois, para que a gente entre no nosso estudo, o Marcelo vai fazer mais uma música para a gente. Depois a gente já vai passar para o nosso companheiro João, que já está aí. Mas estamos aqui hoje, lembrando que nossas reuniões estão sendo gravadas para que a gente possa ter um arquivo desses assuntos tão iluminados que tratamos aqui em cada encontro nosso. Essa gravação não será disponibilizada se houver algum impedimento, então nós estamos gravando, só vamos ter certeza da disponibilização de cada uma delas no final do nosso trabalho. E quando vocês preencheram aquele... Não direito, não está passando áudio para mim. As pessoas estão me escutando? Vocês estão me escutando? Sim, Gisele. Ok, aqui perfeito. Edith, tenta aumentar um pouquinho mais o seu volume do seu aparelho. Vê se consegue ouvir melhor. Então, nós vamos gravar e no final desses 6 encontros, nós vamos avaliar, de acordo com aquela ficha que vocês preencheram, a liberação de imagem e de som de vocês, para a gente saber se pode disponibilizar, tá bom? E qualquer eventualidade, qualquer particularidade, nós vamos entrar em contato com vocês, tá? Então, eu vou convidar o Marcelo para fazer mais uma música, para a gente entrar no clima do nosso estudo essa tarde. Logo depois que ele terminar, eu já convido o João para começar a retomada do estudo do encontro passado, do dia 5, e depois ele vai passar diretamente para a Denise, tá bom?
Fiquem à vontade, Marcelo, é com você. Embale nossos pensamentos e nossas vibrações. Obrigado, Gisele. Boa tarde a todos. Canção da Fraternidade, de João Cabete. O amor é o caminho que conduz os homens aos parâmetros da luz. Quem faz todo o bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Somente o amor, fraternidade dará a paz à humanidade. E quando o amor vencer a guerra, o reino de Jesus se implantará na terra. O amado Mestre nos ensina na luz excelsa da doutrina que a caridade é luz que fuge da alvorada, é a estrada que conduz à mansão abençoada. Somente o amor, fraternidade dará aos corações a suprema felicidade. Em prece silenciosa que fala ao coração e torna a alma radiosa. Em prece silenciosa que fala ao coração e torna a alma radiosa. Gratidão, Marcelo. João. Oi. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, né? E com muita alegria, nós vamos novamente dar seguimento aqui, né, às nossas reflexões e rogando a Jesus que nos ampare e nos intua para que nós possamos aí renovar e reavivar o entusiasmo dentro de cada coração, nesse intuito de nos aproximar, de podermos refletir com mais intimidade o Evangelho e a mensagem de Cristo. E dando uma pequena recapitulação, né, dentro do que nós estávamos falando semana passada, para já daqui a pouco passar para a Denise, a gente começa aqui lembrando uma fala de Emmanuel, que está no livro Consolador, né? Quando ele diz para nós, nos faz um alerta, nos faz um chamado de atenção. Quando nós nos debruçamos sobre os textos bíblicos, sobre o Evangelho,
para que nós assim o façamos com um olhar espiritual. Emmanuel diz que os evangelhos são roteiro das almas e que, com o olhar, com a visão espiritual, é que devem ser lidos. Isso está escrito no Consolador, na questão 321. E vamos dizer assim, é um toque, né? É uma orientação, é um conselho muito valioso para nós que estamos com essa proposta, que estamos buscando esse contato mais íntimo com o Evangelho. Percebermos nele esse roteiro realmente para o nosso espírito. E um roteiro muito valioso, porque o Evangelho, ele é a vivência daquele que é o nosso guia. Então, se é o nosso guia, se nós estamos percorrendo esse caminho evolutivo, esse caminho que Jesus já conhece, já percorreu e ainda está percorrendo, mesmo com uma condição de um espírito crístico, né, de um espírito puro, é muito plausível e é muito viável que nós busquemos conhecer melhor, né, essa vivência, essa experiência de Jesus, que fez um ato de amor, né, conforme disse a música, um ato de amor fraterno, né, estar entre nós, trazendo para nós a experiência vivida, né, trazendo para nós a mensagem de que é possível, de que é possível para nós percorrermos esse caminho, é possível para nós sentirmos Jesus junto de nós, né, nos iluminando, nos guiando e nos fortalecendo. Então, com essa reflexão, né, que Emmanuel traz também, falando no mesmo livro, né, no Consolador, quando ele fala para nós que o Evangelho é realmente esse edifício de redenção das almas, já agora na questão 282, mas que ele não é simplesmente um livro, não é simplesmente um compilado de textos, né? O Evangelho, ele não traz a necessidade, a proposta de exposição teórica, mas ele visa, ele estimula que cada um de nós, que cada discípulo, né, ele se desdobre na vivência, na experiência, ou seja, que o Evangelho seja para nós realmente um postulado de conduta, um postulado de iluminação íntima para que as nossas atitudes, para que as nossas decisões, para que os nossos pensamentos estejam mais em acordo com a divina lei. E assim possamos, cada um de nós, né, galgar os passos que nós necessitamos e que nós intimamente almejamos, né, na nossa jornada evolutiva. E podemos colocar os slides, Gisele, por favor? Aí a gente vai começar lendo o nosso texto, né? Que vai estar lá no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, né? E vai iniciar a nossa orientação. Então, nós estaremos em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Estaremos lendo todo esse trecho. Posteriormente, estaremos refletindo mais proximamente do versículo 18. Né? Estaremos conversando sobre o versículo 18. Vamos só aguardar, porque aí a gente consegue todo mundo acompanhar, né? Juntinhos. Bacana. Então, aí é o trecho que nós estávamos falando, olha só. Então, diz assim o texto bíblico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, gente, aí agora nós estaremos, isso aí é o que nós vamos utilizar, né? Normalmente é o que nós separamos, né, nos nossos grupos de estudo. É uma Bíblia, né? E aí traz um dizer interessante, né, em concordância, dicionário, né? Então, nesse caso aí foi a tradução de João Ferreira de Almeida, né? E temos também a Bíblia de Jerusalém, temos o Novo Testamento, que é uma tradução, né, do Haroldo Dutra Dias, e as obras espíritas. Esse é um material, né, que nos orienta. E é muito importante a gente estar aí unido desses materiais, que é o que vai possibilitar a gente a encontrar em alguns momentos, né, a gente fazer uma comparação entre uma tradução e outra. De repente, aquela diferençazinha que há entre uma e outra vai facilitar bastante a nossa compreensão, né? E aí nós vamos seguir. Então, conforme eu disse, a gente vai estar falando, conversando hoje, né? Nós já separamos o texto e agora vamos separar um versículo. Aquele versículo que a gente vai dar maior atenção, que a gente vai ali estar analisando mais pormenorizadamente. E dentro desse versículo, a gente vai escolher, por exemplo, uma palavra. Poderia ser nascimento, poderia ser uma outra qualquer, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre Jesus. E é interessante a gente falar que vai conversar sobre Jesus, porque a gente vai pensar assim, nossa, mas Jesus, né, a gente fala tanto, mas é tão importante, né, essa nossa conexão, essa nossa reflexão com Jesus, e como que muitas vezes ela se faz de forma distinta. A gente vê que, para muitos dos nossos irmãos, Jesus ainda é aquele que vai retornar e vai promover a salvação de todos nós, daqueles que merecerem. Para alguns, Jesus sequer existe. E para nós, espíritas, afinal de contas, nós estamos conversando aqui à luz da doutrina espírita. O que significa, né, Jesus? O que significa para nós Kardec ter lançado uma pergunta, né, cuja a resposta dos espíritos vem no nome de Jesus, trazendo Jesus para nós como o modelo, como o nosso guia, né? Como é nós pensarmos e principalmente como é o nosso dia a dia tendo essa certeza de que Jesus é o meu modelo, é o meu guia. O que significa isso para nós, né? O que significa eu dizer que Jesus é o Espírito Crístico? Quais são as reflexões que nós fazemos quando nós trabalhamos com a certeza da mensagem que Emmanuel nos trouxe no livro A Caminho da Luz, que Jesus, ele é o diretor do orbe terrestre, ele foi aquele Espírito que preparou a terra, esta casa bendita, para que nós a habitássemos e realizássemos parte da nossa evolução espiritual, né? E quando a gente começa a pensar mais intimamente nessas informações, a gente começa a ganhar realmente uma confiança, porque afinal de contas nós estamos trabalhando com uma informação que é bastante significativa. Se Jesus foi aquele responsável, né,
pela formação do orbe terrestre, nós estamos falando que há bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico, e já era um irmão de uma caminhada longa, conforme nós vamos ver aqui. E os espíritos, né? Allan Kardec, ele traz para nós também, a Gisele pode dar mais uma sequência aí, por favor, Gisele? Traz a informação para nós, né? Por volta ali da questão 100 e seguintes, da escala espírita. Ou seja, daquelas características que nós assumimos em decorrência do nosso grau evolutivo. Aí ali a gente fala dos espíritos imperfeitos, né? E vamos tratar agora, especificamente, desta ordem, desta classe, né? Que é, inclusive, uma classe única, que é a classe dos espíritos puros, ou seja, daqueles irmãos que já percorreram, né, uma caminhada, que já tem um amadurecimento espiritual, que é o caso de Jesus. E olha que interessante, a gente já começa a entrar mais, vamos dizer assim, mais próximo do nosso entendimento. Porque o Kardec, os espíritos falam assim para nós. E esses espíritos, né, os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, eles compõem, os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha, já dá para a gente fazer uma reflexão aqui, né? Então quer dizer que Jesus, ele realmente tem um gabarito para ser o nosso guia. Por quê? Ele já percorreu essa estrada, ele já percorreu os graus dessa escala, né? Ele já tem um conhecimento, ele já tem experiência suficiente. Então, veja que nós já estamos pensando mais intimamente em Jesus. Nós não estamos só lembrando de Jesus, aquele crucificado, não. Nós estamos já refletindo Jesus como um espírito, um filho de Deus assim como nós, mas que já tem uma experiência maior. Ele já tem aquela condição, aquela maturidade adquirida pelo fato de ter percorrido. E os espíritos dizem algo mais. Eles falam assim, ó, eles gozam de inalterável felicidade. Olha que bom que a gente lê isso. Porque nesse momento, nós estaremos desfrutando, gozando de uma inalterável felicidade. E isso dá um estímulo na gente. Estímulo a quê? A realmente seguir o nosso caminho. Seguir a nossa jornada. Porque a gente sabe que para nós está reservado esta felicidade, que não se altera. Porque hoje há momentos que a gente acorda, que está tudo bem tranquilo, assim, e que a gente desfruta de um bem-estar. Mas é interessante porque nós ainda somos muito voláteis. Costuma a gente levantar da cama, como se diz, né, com o pé direito, tudo bem, serviço, tudo, mas a gente se depara com alguém, dá um bom dia, a pessoa se virar o rosto, se não retribuir, aquilo já mexe com o nosso humor. A gente está no trânsito, tudo bem, tranquilo, se alguém dá uma fechada, aquilo já mexe conosco. Veja que eles estão falando que a maturidade espiritual desta classe, desses irmãos, ela é assim, de tal monta, ela é tão construída que ela é uma felicidade inalterável. E a gente percebe isso no finalzinho da existência de Jesus, naquele período entre nós. Porque Jesus passou todo aquele martírio que cada um de nós tem condição de conhecer pelo menos um pouco, né? E a gente vê que no finalzinho, o que Jesus fala? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olha que interessante. Vê se isso não é uma exemplificação dessa felicidade inalterável. Porque nem Jesus, tendo passado por tudo aquilo, aqueles a quem ele ajudou, aqueles a quem ele curou, aqueles que caminhavam com ele, uns não estiveram lá, outros que estiveram lá preferiram, né, a crucificação dele em detrimento de um outro que era um bandido à época, né? Nem aquilo mexeu com Jesus. Você vê que ele termina pedindo ao Pai para perdoar a gente, manifestando o seu amor, o amor fraterno que a música diz, né? Então, é muito bacana a gente pensar isso, porque a gente entende realmente essa presença junto de nós, nos momentos, em todos os momentos, né? Tanto é que eles dizem assim, ó, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Ou seja, eles já adquiriram
uma serenidade, né? Um discernimento espiritual que essas questões materiais não os tocam mais. Eles realmente veem em cada um de nós irmãos, né? Irmãos num processo de caminhada. A gente percebe isso um pouquinho também quando a gente começa ali a ter um contato com os nossos filhos na fase da escola, e que às vezes eles estão tadinhos de cabelo em pé, com tanta prova, com tanta aula, a gente fica tranquilo, porque sabe que faz parte da caminhada deles. Eu costumo até falar com os meus aqui, olha, quem tem que aprender agora é vocês. O pai, nisso daí, o que o pai tinha que aprender, ele já aprendeu. Eu já passei também por esses momentos, na época eu tinha cabelo e eles ficavam em pé mesmo, né? Então, são as fases, e Jesus sabe disso conosco. Ele sabe que agora é o nosso momento, né? É o momento da gente testemunhar a nossa fé, é o momento da gente conhecer o Evangelho, para que nos momentos de testemunho, para que nos momentos em que nós somos chamados a viver essa nossa certeza, essa nossa confiança em Deus, nós estejamos mais fortes, mais preparados. A Gisele citou, né, na prece dela, e todos nós estamos trazendo no nosso coração, no nosso pensamento, esses momentos desafiadores que alguns de nossos irmãos estão trazendo, né, em várias regiões do planeta, né, e especificamente a gente sente mais esses que estão aqui bem pertinho da gente, né, a gente entende esses momentos como os momentos de desafio, como os momentos de aprendizado, de crescimento, né? E a gente, com essa luz da doutrina espírita, entendendo todos nós como espíritos imortais, trazendo, né, necessidades, desafios quanto à nossa evolução espiritual, a gente tem mais possibilidade de entender que nesses momentos Jesus não se afasta ou não se esquece de nós, muito pelo contrário. Há um trabalho sublime e grandioso da espiritualidade superior. Se a gente quiser ter uma noção mais próxima disso, a gente tem, por exemplo, o livro Transição Planetária, né, que o Manuel Filomeno de Miranda, ele relata também uma fase, um momento assim, de bastante dificuldade, né, lá da onda, né, que assola uma determinada região, e ele relata ali, o tsunami, né, e ele relata ali todo o auxílio da espiritualidade em favor daqueles irmãos, né, dos que retornam, dos que ficam, né, e a gente vai, nessa confiança, buscando também ofertar um pouco do que a gente pode, as nossas preces, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, quando podemos, nas questões materiais também, né, e tem todo esse movimento fraterno que nos permite sentir a presença de Jesus. Né? E aí estamos seguindo, né, Gisele? Você pode, por favor, passar? Obrigado. Aí agora, né, os Espíritos trazem para nós, já aí no Livro dos Espíritos, assistir os homens nas suas aflições, que nós estávamos falando agora, né? Concitá-los ao bem ou à expiação das faltas. Olha que interessante isso. Essa assistência, quando nós pensamos essa questão espiritual, a gente entende que é uma assistência que não nos exime da experiência, não nos exime de estarmos vivendo aquela circunstância, mas que nos convida ao exercício do bem, né? E até mesmo nos fortalecendo, nos incitando à coragem para vivermos aquela experiência. E se estamos passando pela fase da expiação, é porque o Pai já está vendo em nós a condição de expiarmos as nossas faltas. Porque, afinal de contas, o Pai não delega aos nossos ombros uma carga superior àquela que nós podemos carregar. Essa é a bondade de Deus. Essa é a justiça de Deus. Essa é a presença de Jesus no nosso caminho. Né? E eles seguem dizendo que conservam faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Olha só, é o percorrer do caminho. São as séries que a gente estava falando da escola, né? Não tem como eu sair do primeiro ano do ensino médio direto para a universidade. Eu preciso percorrer aquelas fases de aprendizado, né? E constitui para eles ocupação gratíssima. Olha só que, como é uma frase simples, mas muito intensa, gente.
para esses espíritos, para o espírito da envergadura de Jesus, para espíritos colaboradores de Jesus, é uma ocupação muito grata nos auxiliar. A gente começa a perceber isso um pouquinho assim, mais intimamente, quando a gente lê no Livro dos Espíritos a questão dos nossos anjos guardiães. Como eles estão junto de nós, nos intuindo, nos inspirando, como eles estão representando o amor divino junto de nós nesses momentos, e como é grato para eles quando a gente consegue, quando a gente dá certo, né? Porque esse é o anseio desse, esse é o amor fraterno que a música disse, né? É quando nós nos regozijamos com a conquista, com a felicidade do outro, quando ele dá certo, né? Então, isso para eles é uma ocupação gratíssima, né? E são designados, às vezes, pelos nomes de anjos, de arcanjos ou serafins. Então, quando a gente reflete mais intimamente aqui sobre a presença de Jesus na nossa vida, a gente começa a entender que realmente ele é o nosso guia, ele é o nosso farol, ele é o nosso instrutor, ele é aquele que cuida mesmo. É o irmão mais velho, pegando pela mão, pegando pelo braço. E a gente sente isso quando a gente simplesmente lê um texto. Lê o texto bíblico, a gente começa a ler, refletir um pouquinho, a gente se sente realmente ali acolhido, a gente às vezes tem nesse momento aquela inspiração de qual caminho seguir, né? Por favor, Gisele, o próximo. E aí agora, colocamos aí um trechinho da Gênesis, né? Está lá no capítulo 15, tem 2, que fala assim: pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passivo. Olha só que bonito. A gente reflete mais intimamente ainda de Jesus. Ele realmente é o espírito crístico, é o espírito puro, vida espiritual acima da vida corporal. Não era passível de fraquezas, né? E mais legal ainda, a gente quando lê isso aqui, uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros direto confia. Olha só, nós estamos confiados a um irmão que tem a plena confiança do Pai, que está em plenas condições de nos auxiliar. E quando a gente estuda, né, no iniciozinho do Livro dos Espíritos, questão 132, que eles falam lá, né, na questão da nossa encarnação, alguns expiação, a outros missão. Aí a gente vê nessa missão grandiosa de Jesus, de acordo com a sua evolução espiritual, e começamos a pensar também naqueles vários que vêm com missão para estar entre nós e nos auxiliar na nossa caminhada. Vejamos o nosso irmão Chico, que há poucos dias agora recebeu uma lindíssima homenagem no Senado Federal, que quem não viu, vale a pena ver, né? É longo, a gente tem que ver meio que fragmentado, mas é muitíssimo bonito, né? A gente está se lembrando desses irmãos que vêm e que vivem plenamente, né, em favor dos outros irmãos, que vivem no intuito de se esforçar por viver a lei, amando a Deus e a seu próximo como a si mesmo, né? Então esse texto remete a gente a refletir muito sobre isso, sobre a grandeza de Jesus e sobre a certeza de que o Pai realmente está cuidando de cada um de nós, intimamente, possibilitando a cada um de nós percebermos a sua presença no nosso caminhar, né? Gisele, por favor, você passa a próxima. E agora, né, trouxemos para ilustrar um pouquinho, né, esse versículo aí de Mateus, que está no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha que bonito, gente. E trazemos, então, uma mensagem de Emmanuel, do livro Levantar e Seguir, que diz assim: referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz
que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Esse momento que nós estamos refletindo, que quando nós contextualizamos esse instante, a gente vê que é o contexto da chegada, da vinda de Jesus, e nós temos aí uma vasta literatura espírita, né? Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e outros, que narram para nós aquele momento da chegada de Jesus. Como realmente estava tudo muito nebuloso, muito, né, muito envolvido com as questões da nossa ignorância espiritual. Então, foi aquele momento mesmo em que a grande luz veio a brilhar. E o mais bonito de tudo, é a gente pensar que ela veio, brilhou naquele momento e continua brilhando até hoje. Jesus continua irradiando a sua luz até hoje para todos nós. São tantos os eventos que ocorrem, né, que a gente percebe que a luz realmente está radiando, a presença de Jesus está nos contemplando. Voltamos a falar um pouquinho dessa situação, né, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tanta oportunidade desses nossos irmãos da região serrana do Rio. Muito, né, uma situação muito complexa, que a gente fica condoído, mas a gente vê um movimento, várias regiões, hoje eu estava vendo, né, as próprias forças, né, os corpos de bombeiros de várias regiões do país, aqueles mais especializados, estão se reunindo, estão se juntando para ir lá levar um auxílio. Ontem eu achei interessante, eu estava conversando com um vizinho lá do meu serviço, ele falou assim, o meu irmão, rapaz, entrou no carro e foi lá para Petrópolis, pôs uma meia dúzia de carro, ele tem uma caminhonete, encheu a caminhonete de água e foi para lá. Foi para lá ajudar a fazer. Eu falei, então assim, promove na gente essa luz de solidariedade, né? Essa luz de desejo de auxiliar, de se condoer com a situação do próximo, né? E até mesmo de entender. A gente estava vendo os noticiários, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, em dado momento estava tudo enchendo d'água, aquela confusão toda, e a gente via alguns irmãos saqueando aquilo que ainda estava de pé, que estava naquela confusão toda. Mas a luz de Jesus, ela é tão intensa, ela é tão favorável ao nosso desenvolvimento, que nesse momento a gente tem logo aquele impulso de fazer uma condenação, de jogar a primeira pedrinha, né? Mas aí a gente pensa no Evangelho, a gente reflete a mensagem do Evangelho e começa a se condoer desses irmãos também, que estão ali envolvidos numa outra situação de dificuldade, tão grandiosa quanto, né? Então, essa é a sublime missão de Jesus, nos despertar para o nosso caminho, sob a luz, em direção à luz. Né? Por favor, Gisele, você pode passar o próximo? E agora, eu já me preparando aqui, né, para passar a bolinha para a Denise. A gente conversou muito, um pouquinho agora sobre Jesus, né? E estamos aí caminhando para duas figuras que participaram diretamente, Maria e José, né? Dois irmãos que desfrutaram de uma oportunidade e trazendo para nós uma gama de informações muito importantes, né? Trazendo para nós a exemplificação de humildade, de obediência, de resignação, né? E tem uma questão que eu gostaria de trazer, e aí, por favor, Gisele, a gente tem aí a questão de Lucas, né, de 1 a 28, 31 e 38, que registra também algo assim. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. A gente vê que tem uma similaridade com o texto inicial que nós lemos. E às vezes no Evangelho acontece isso, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, de Mateus, às vezes em todos, às vezes só em dois. E a gente ter esse cuidado e poder refletir um pouquinho o que diz um evangelista, o que diz o outro, né?
a gente colhe informações que, no final, nos auxiliam à compreensão daquele momento, daquele assunto que nós estamos refletindo e buscando nos inteirar melhor, né? Então, a gente ficar atento, né, a esta possibilidade, porque é algo que ajuda muito no nosso estudo, né? E eu queria trazer aqui uma frasezinha que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que o espírito Humberto de Campos, no capítulo 19 desse livro, tá, gente? Ele coloca uma frase assim: cada espírito é um mundo onde Jesus deve nascer. Olha que interessante. Cada um de nós, qual tem sido o momento que Jesus tem nascido? Jesus tem sido para nós só o carpinteiro? Ou Jesus tem sido o Emanuel? Ou seja, Jesus tem me possibilitado estar com Deus. Deus conosco. Deus entre nós, Deus em nós, né? Então, cada um de nós é um mundinho, é um mundão, porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E Jesus está nascendo em quais momentos no nosso caminhar, né? Pessoal, muito obrigado. Aí eu vou passando para você, Denise, que vai trazer uma reflexão sobre uma dessas personagens para nós. Muito obrigado, estamos juntos aí. Um abraço. Ô, João, muito obrigada aí, né, pelas suas falas, né, que vai dando aí realmente um contínuo no nosso trabalho, né, porque o trabalho do Evangelho, né, é algo, né, principalmente o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo método EMERGE, é um contínuo. A gente vai, né, um comenta uma coisa, outro comenta outra, e a gente vai construindo aquele colar de pérolas, né? E agora nós vamos conversar um pouco, né, acerca de uma dessas personagens que nos auxiliou, né, a ter hoje o Evangelho em nossas mãos. Você pode passar, Gisele, o próximo slide, por favor? E aí, nós vamos lembrar de uma metodologia do Emmanuel, que o Emmanuel foi o primeiro, né, a gente percebe através das suas obras, né, da coleção Fonte Viva e tantas outras, que ele vem nos ensinando a estudar o Evangelho. Então, o nosso primeiro professor, vamos dizer assim, né, dentro da doutrina espírita, que vem nos ensinando a estudar esse Evangelho mais minucioso, é o próprio Emmanuel. E nós escolhemos, porque o EMERGE tem essa oportunidade, né? A gente pode, como o João falou, escolher uma palavra, escolher uma frase, escolher uma parábola, escolher uma passagem, escolher um versículo, ou escolher uma parte de um versículo para que a gente possa refletir, né, sobre o Evangelho. É claro que uma capacitação dessa, né, que a gente está fazendo aí uma capacitação, nós não podemos, né, não dá tempo de a gente analisar toda a passagem. Na casa de vocês, quando vocês forem, né, implantar, ou se já implantaram o estudo do EMERGE, fica mais fácil, porque você pode estudar um versículo uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, desde quando, né, batendo ali elementos para reflexão. Até quando também o nosso coração dizer que a gente precisa, né, enquanto grupo, ficar estudando o Evangelho. E aí, nós escolhemos, né, o grupo, né, na verdade não fomos nós, é o grupo, o GT todo que montou esse trabalho, nós fomos e escolhemos uma parte do versículo 20 para justamente a gente poder falar sobre uma figura do Evangelho que a gente conhece muito pouco, que é muito pouco falada no próprio Evangelho, mas que é de uma grandeza espiritual que chega a comover os nossos corações. Então, nessa passagem, né, eu vou ler o versículo todo, que é importante para a gente ter aí a contextualização, mas nós escolhemos uma parte dele, que é o versículo 20, que vai dizer assim: e projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, a gente vê que o versículo ele é um pouco maior. Mas como nós vamos falar, né, escolhemos conversar sobre José, nós recortamos, assim como Emmanuel nos ensina, né, uma parte do versículo para a gente poder comentar. E é justamente o versículo que o Emmanuel vai comentar
uma das mensagens mais belas que nós vamos encontrar no Evangelho, nas obras de Emmanuel, que vai falar justamente sobre José. Né? E é bacana que o versículo começa assim: e projetando-lhe isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Então, eu gostaria só de destacar, e o João também já falou bastante sobre isso, a questão do anjo, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela figura ainda, às vezes antiga, né? De que o anjo é um ser lá que tem duas asas, que sempre foi anjo, né? Mas a gente foi aprendendo com a doutrina espírita, na obra espírita, que existe essa escala, né? Que o anjo é um espírito superior, um espírito já puro, né? Que vem nos auxiliar, que ele tem as suas missões para cumprir entre os homens. E a gente vai perceber que esse anjo, ele vai aparecer várias vezes na história, né? No relato de Mateus e dos outros evangelistas, né? Como o João colocou, Lucas, sobre o nascimento de Jesus. Então, o anjo é esse espírito superior, né? Que tem a missão de nos auxiliar, de nos orientar, né? Para que a gente possa atravessar aí a nossa vida aqui na Terra, né? Por essa tutela, com essa proteção, né? Desse espírito superior que pode auxiliar a uma pessoa, pode auxiliar a uma comunidade, a uma família inteira, a cidades, a estados, a países, a mundos. Então, assim, de acordo com a evolução dos espíritos, eles vão aí tomando por tutela individualidades, coletividades, planetas e até mundos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Né? E pode ficar à vontade, tá, companheiros do GT, e quem quiser aí também comentar, tá? E aí, nós vamos... Ô, Gisele, você podia fazer o favor de continuar para nós a mensagem aí, né? E aí, tem essa mensagem que eu falei, que é uma mensagem tão profunda e que comove os nossos corações. E nessa mensagem, não está projetada aí, mas ela tem uma pergunta. Emmanuel mesmo vai perguntar assim: já pensaste no cristianismo sem ele? Qual ele que Emmanuel está falando? Sem José. E aí nós vamos começar a refletir sobre este homem tão profundamente espiritual. E o Emmanuel vai dizer assim para nós: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de edificações. Então, o Emmanuel já trazendo para nós a categoria desse espírito, José, né? Dizendo para ele que ele é um homem profundamente espiritual. É um vulto sublime, que naquele momento tão importante para a nossa história, né? Para a nossa vida, para a nossa evolução, encarna aqui na Terra com essa missão de seu amparo, né? De seu auxílio a Maria, para que Jesus pudesse encarnar aqui na Terra e ser o exemplo vivo do amor para nós. Então, José, ele é essa figura importante, né? Ele representa a figura paterna, o exemplo paternal de um pai que vai orientar, que vai amparar, que vai trazer naquele momento, cumprir a missão que lhe foi confiada. Porque é interessante quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né? Lá na questão 491, vai ter para nós a definição, né? Qual a missão de um espírito protetor. E nós podemos considerar que nós temos espíritos protetores desencarnados, que são os anjos, mas nós também temos espíritos protetores que acompanham a nossa vida, aqui encarnados, que encarnam para nos auxiliar
nesse trabalho nosso, né, de evolução, de passar aí, conforme o João colocou, né, anteriormente para nós, de vivenciar, nos auxiliar a vivenciar as nossas provas e as nossas expiações, né, trazendo aí para nós esse amparo, esse auxílio aí da primeira hora, essa proteção. Então, quando está lá na questão 491, vai perguntar assim, qual a missão de um espírito protetor? Olha que interessante que os espíritos vão dizer para nós. A de um pai, com relação aos filhos, aos de guiar o seu protegido para a senda do bem. A gente sabe que Jesus já é um espírito crístico, mas que ele não precisaria, né? Talvez vamos pensar assim, né? Ah, mas por que ele precisou aí nascer, né? Ter o Jesus, né? José como protetor. Nós vamos lembrar também, lá no livro dos Espíritos, quando vai falar da infância, é muito importante isso, para que a gente possa compreender direitinho o que significa José, né, na vinda, né, o que ele representa aí na vinda de Jesus. Quando vai falar sobre a infância, a questão 379 do Livro dos Espíritos, logo ali a primeira pergunta vai perguntar assim, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Olha a pergunta que Kardec vai fazer para os espíritos. E olha a resposta que os espíritos vão dar. É muito interessante para a gente entender isso aí. Pode até ser mais, que é o caso de Jesus, que é o espírito crístico, né? Se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Olha que bacana essa pergunta de Kardec, né, aos espíritos, e a resposta do espírito para nós. Está dizendo para nós o quê? Que criança, quando ela vai nascer, né, assim como Jesus, né, nasceu ali pequenininho, ele precisou dessa proteção, desse auxílio, que mesmo sendo já o Espírito Crístico, o governador espiritual da Terra, o nosso modelo e guia, aquele que vem nos ensinar, né, que vem trazer para nós a lição do amor, exemplificou, vivenciou a lição do amor, ele necessitava também desse amparo, desse auxílio. Por quê? Porque ele não veio derrogar a lei. Né? Então, ele encarna e ele vai ter ali, naquele primeiro momento, esse espírito, né? José da Galileia, esse homem tão profundamente espiritual, né, que o vulto dele escapa às nossas análises limitadas, porque nós ainda não temos condições de penetrar, né, pela nossa condição espiritual, na grandeza desse espírito, né? E é muito interessante que vai dizer para nós que, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Olha que coisa bacana, né? Que lição importante desse espírito para nós. Que muitas das vezes nós, no nosso trabalho, ou mesmo dentro até do movimento religioso, seja, né, no movimento espírita, nas outras religiões, muitas vezes a gente quer, né, que a nossa opinião, que a nossa vontade seja feita acima da vontade do Pai Celestial. E José não. José, ele fez exatamente a vontade do Pai Celestial. Ele cumpriu a determinação, né, de Deus, através de quê? Através, né, daquele anjo, daquele espírito, né, que durante um sonho, né, durante o desdobramento, né, durante o sono, ele vem ali no sonho esclarecer. Foi um sonho tão profundo, né, que José conseguiu relatar, né? A gente tem um relato da história completa deste sonho que foi relatado por Mateus. E é interessante que lá no capítulo, ali, na questão 402 também do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre sonho, né? Sobre essa questão do sonho,
E a gente vai ver que nós todos, a gente já conhece isso na doutrina espírita, né? E a gente pode buscar nessas questões que vai falar sobre a emancipação da alma, nós vamos descobrir, né, que todos nós, durante o nosso sono do corpo físico, né, nós podemos, né, nós temos o contato com o mundo espiritual. Mas de acordo com a nossa evolução, de acordo com as nossas ações, inclusive diárias, né, se nós passamos aquele dia muito tumultuado, muito agitado, sem lembrar de fazer uma prece sequer, né, sem tentarmos nos conectar aí com os espíritos protetores, né, muitas vezes, né, na nossa correria diária, a gente não se lembra nem de fazer uma prece durante o dia. E aí a gente vai, né, vai dormir, faz aquela prece às vezes corrida na hora de dormir, né, e temos aí muitos sonhos perturbadores. Mas José não. Por quê? Porque José, né, ele vai encontrar-se com aqueles que se afinizam com ele. Então, ele tem aquela oportunidade de ter daquele sonho, né, ter a presença do anjo a orientá-lo. Por quê? Porque José já vivia uma vida espiritualizada. Então, quando ele foi, né, dormir e se encontrou ali com esse anjo, né, no mundo espiritual, através do sonho, ele pôde não só entrar em contato, mas também, né, perceber, compreender a mensagem e executar, né, a mensagem. Aquilo que o João foi colocar lá, né, que ele vai falar lá da obediência, da resignação e da humildade. E aí a Gisele vai mostrando para nós que gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguns companheiros aí? Participar? Ou então podemos seguir, então? Então vamos seguir. A hora que vocês quiserem comentar, colegas, é só levantar a mãozinha aí que está do lado, né? Que a gente abre para os comentários, tá? E para as contribuições. E ele vai dizer assim, né, para nós: não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. E aí, quando a gente ouve isto, né? Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Aí nós vamos lembrar de uma virtude que tanto José quanto Maria tinham em abundância: a humildade. A humildade é a maior virtude que a gente pode ter. E essa virtude, ela abundava em José e também em Maria. Tanto é que ele vai continuar sabendo ali, né? Porque desde pequenininho, né, Jesus, a gente vai ver, a gente lembra, né, da passagem de Mateus também, quando Jesus vai ao templo, e Humberto de Campos vai narrar assim, brilhantemente para nós esse momento, lá no capítulo 2 do Boa Nova, quando, né, Maria e Isabel estão conversando acerca de João Batista e acerca de Jesus, aqueles dois espíritos que encarnaram, todos dois, cada um com a sua missão. João Batista veio um pouco antes para poder servir aí de precursor para Jesus e abrir os caminhos para que a mensagem do Cristo pudesse chegar, em que as duas estão dialogando, Maria e Isabel, e as duas vão colocando ali aquele sentimento de mãe, preocupada com as crianças, né, com um comportamento diferenciado desses dois espíritos, Jesus, né, e João Batista, né? Quem de nós que somos pai ou mãe, que estamos aqui, né, não nos preocupamos muitas vezes com os comportamentos dos nossos filhos, que são diferentes das outras crianças? A gente fica com aquela cabeça, né, preocupada, né, buscando entender, né, nossa, como que será? Será que essa criança, esse comportamento dela é tão diferenciado? Será que o mundo vai compreender essa criança? Será que nós temos condições de compreender essa criança? E neste momento em que Maria ali conversando com Isabel, ela percebendo ali já a autoridade de Jesus, né, autoridade espiritual, autoridade moral, ela fica preocupada. E ela vai tentar interceder lá junto com os doutores da lei para que Jesus fosse para o templo estudar.
E é interessante que lá na obra de Humberto de Campos, né, narrando esse diálogo tão bonito entre Maria e Isabel, quando Jesus observa, né, que a mãe, né, estava ali preocupada com o seu futuro, ele vai trabalhar onde? Na carpintaria com José. Então, não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os autores, nunca abandonou sua carpintaria. Deu exemplo de trabalho, deu exemplo de humildade, né, para todos nós, né? Para todos nós, ele vem dar esse exemplo de trabalho, de missão, né, de um pai que é cuidar, que é orientar, conforme está lá, né, no livro dos Espíritos para nós, que a gente acabou de ler aqui agora mesmo, né, que vai das questões 379, né, até a questão 385, que vai falar ali da infância, é muito importante até nós que somos pais, que somos educadores, evangelizadores, olharmos isso. Nós vamos ver ali José, né, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. Exemplo de trabalho, né, a proteção a Maria e a Jesus durante toda a infância. A gente vai ver mais para frente, no decorrer do estudo, e buscando ainda mais, né, sobre a infância de Jesus, até onde a gente tem relatado no Evangelho, que José, né, vai esse tempo todo ser esse espírito protetor, ser esse anjo, né, encarnado para a proteção de Maria e José. De Maria, né, e Jesus. E é tão interessante que a gente vem falando aí sobre a humildade, né, de José, que lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, nós vamos ter, né, uma definição de humildade que encaixa direitinho, vamos dizer assim, né? Eu falando encaixa direitinho, né? A gente vai usando umas palavras, né? A gente, no nosso linguajar, a gente vai falando algumas coisas para poder tentar trazer para nós mais perto, né? Esses espíritos tão iluminados que vêm trazer exemplo para nós. Você vai dizer assim, ó, quem retrata em si os louros dessa virtude, né? Os louros da virtude da humildade, quase sempre desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e de servir, a benefício de todos, assinalando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Quando a gente vai falar, né? Ô, Padre Gisele, você pode passar para nós o próximo trechinho, né? Quando a gente lê o que Emmanuel está falando para nós, né, sobre José da Galileia, e esse último trechinho que a Gisele colocou aí para nós, vai falar que a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo, dentro do divino silêncio de Deus, a gente vai ver, né, direitinho o que Emmanuel também está dizendo para nós aqui, né, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, as bênçãos do equilíbrio, substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Então, nós vamos ver José nesse silêncio divino, né? Cumprindo a missão que lhe foi conferida por Deus, por Jesus, né? Porque a gente não pode jamais imaginar, né, que o nascimento de Jesus tenha vindo por acaso. Todos esses espíritos aí da primeira hora, né, eles vieram sob a orientação de Jesus, afinizado com o planejamento do Pai Celestial, para que a mensagem do amor fraternal viesse até nós. Alguém quer comentar, trazer alguma contribuição aí, os amigos, participantes conosco? Não? Está todo mundo em silêncio? Uai, gente. Né? Ah, nós usando o uai aí. Né? Marluce, pode falar, Marluce. Marluce levantou a mão. Custei abrir o microfone. Denise, estou encantada. Estou viajando desde João até você e analisando quanto
espíritos evoluídos, anônimos. Aí me lembrei de Marcela comentando, acho que foi o segundo estudo sobre Alcione. Quando eu li Renúncia, o espírito evoluído, anônimo, sem estrelismo, sem destaque. É isso que nós temos que pegar. Nosso Jesus nos trouxe isso. Em volta de nós existem os protetores. É só analisarmos. E dá parabéns, está uma delícia. Está uma delícia, você está esclarecendo, o João trouxe, com um sentimento. É indo além das palavras. A gente está sentindo sentimento. Por favor, pode passar o nome do livro. Está pedindo aqui, Denise. É o livro Levantar e Seguir, né? Que tá aí, que foi posto, que vai sobre Jesus da Galileia, e o livro vai falar sobre humildade e o pensamento em vida, né? Eu vou pedir os meninos até para colocar no chat, né, direitinho os capítulos aí. E a referência está aí, ó, Levantar e Seguir, capítulo 6, José da Galileia. Ó, Denise. Então tá bom, Marcelo. Né? E nós prosseguindo aí, analisando aí essa personagem, né, tão importante para as nossas vidas, tão importante para a nossa evolução. Hein, Gisele? Pode passar para nós o passo? E aí nós vamos utilizar aí, gente, duas virtudes que nós precisamos trazê-la conosco, que é a confiança e a fidelidade. E é interessante, né, que o Emmanuel vai explicar para nós também, no livro Confie e Segue, ele vai dizer para nós, amar sem exigir compensação, aguardar sempre o melhor, ainda mesmo nas piores situações. Aí nós vamos lembrar novamente de José, né, gente? Que situações difíceis que José passou ali para poder, né, contribuir com Jesus, tendo a confiança o tempo todo, a fidelidade, tendo que mudar de uma cidade para outra, né, achar um lugar aprazível, né, buscando ali sem cessar um lugar para que Maria pudesse, né, dar à luz a Jesus. Depois, novamente, o anjo vem dizer, a gente seguindo aí na história, no capítulo 2 e no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, né, tendo que fugir para o Egito, quando Herodes, né, na sua insanidade, no seu sofrimento profundo, porque é um espírito de sofrimento profundo, resolve, né, que iria matar, né, todas as crianças abaixo de 3 anos, e José novamente, obediente, fiel, né, a Jesus e ao Pai Celestial, sai novamente com Maria e com Jesus, né, e vai habitar no Egito. Então, o tempo todo a gente vai ver que não foi fácil para esses espíritos da primeira hora, né, fazer com que tivesse esse amparo, essa proteção a Jesus e a Maria, né, José, né, fazendo esse trabalho de proteção, para quê? Para que com segurança, né, conseguisse, né, trabalhar Jesus aí na sua primeira, na sua segunda infância, que é tão desafiadores para todos os nossos pais. Então, só chorar, sofrer e chorar. Quando as provações da existência, isso nos induzem. Quantas vezes nós estamos vendo aí, nós acabamos de falar, João trouxe, nós estamos vendo, né? Quantas provações a gente passa. E essa confiança, essa fidelidade, né? Essa confiança no Pai Celestial, essa confiança na proteção desses anjos, né? Desses espíritos protetores, né, que vêm nos auxiliar, desses outros tantos anjos, tantos espíritos protetores que nos cercam na nossa vida, os nossos pais, os nossos familiares, que estão sempre aí a nos orientar e a servir de base para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, repetir infinitamente esta ou aquela prestação de serviço com inteiro esquecimento de nossos próprios interesses. Quantas vezes, né, nós esquecemos, né, os interesses do próximo e só nos focamos nos nossos próprios interesses. E é interessante que a gente vai pesquisando, a gente vai buscando, né, os elementos para construir aí
essa história, e eu fui achar num livro, até que não é muito conhecido, não, né, de nós aí no movimento espírita, né, que a gente conhece às vezes mais os livros que a gente trabalha muito nas reuniões públicas, mas no livro Doutrina e Aplicação, o Espírito de Agostinho vai dizer para nós, né, que o processo de autoaprimoramento, da sublimação do raciocínio e do sentimento, transforma-nos em servidor, em servos da soberana, da lei soberana e compassiva. Então, ele está dizendo para nós aqui esse serviço, né? Trabalhar e servir. Essa é a nossa condição aqui na Terra. Né? Ninguém veio, né, com a carteira, com um passaporte para a Terra. Né? A gente veio com a carteira de trabalho. Quando a gente reencarna com a carteira de trabalho, para trabalhar e servir. E não passaporte para a gente ficar passeando aí para cima e para baixo, né? Tem gente que vem a vida a passeio, né? E Jesus, né, Maria, José, veio trazer para nós esse exemplo de fidelidade, de confiança, de trabalho, né, de comunhão com o Pai Celestial e com o próprio Jesus, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Trazer alguma contribuição? Sou Geraldo, Marcela. Pode falar, querida. Boa tarde, pessoal. Denise, me veio aqui você falando dessas virtudes todas, né, das quais Jesus é um grande exemplo, o grande exemplo, e José, Maria, esses espíritos superiores também são. Eu penso que também o são por amor, né? É isso que estava lá na Gênesis, naquele pedacinho que o João leu também. E aí eu peguei o Pensamento e Vida, o último capítulo dele fala sobre o amor, exatamente sobre o amor, que reflete a grandeza dessa obra divina do Pai, que manda para nós, por misericórdia e por amor, esses espíritos para nos auxiliarem nessa caminhada. Então, no último parágrafo, é o último parágrafo do livro, fala assim: descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que tudo isso, né, reflete o amor do Pai, em última análise? É verdade, Marcelo, você trazendo isso, e aí, né, nesse trecho aí do livro, né, que a gente está comentando, e do capítulo, vai falar para nós, né, comumente, porém, declaramos-nos incapacitados. Quando eu li esse pedaço, fiquei pensando, gente, como que nós podemos nos declarar incapacitados? Nós somos filhos, né, de Deus, irmãos mais novos de Jesus, porque nós somos os irmãos, né, vamos dizer aí, os caçulinha quase, né? Acho que nem os do meio nós somos ainda não, nós somos caçulas, né? E nos declaramos muitas vezes incapacitados para quaisquer realizações de natureza espiritual que demanda elevação, e articulamos respostas negativas às requisições de serviços, demorando-nos indefinidamente em ponto morto. Quantas vezes, né, em nossa história evolutiva, se hoje, né, a gente já consegue compreender um pouco o Evangelho, já consegue pelo menos fazer um pouquinho que seja, né, exercitar um pouco dessa lei de amor aí, que a Marcela trouxe para nós, né, nas palavras do Emmanuel. Quantas vezes, né, a gente fica com aquela coisa assim, mas eu não posso, mas eu não consigo, né, é difícil para mim. E aí eu fui lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é uma das mensagens belíssimas de incentivo para nós, que nos eleva,
que é a fé humana e a fé divina. Né? É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12. Está no capítulo A Fé Transporta Montanhas. E aí o Espírito vai dizer para nós, lá, né, que, repito, a fé ela é humana e divina. Se todos se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisesse por à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar a que até hoje eles nos chamaram. Então, se a gente, né, pudesse, né, confiar realmente, né, ter essa confiança, essa fidelidade, a gente ia descobrir dentro de nós, a gente descobre dentro de nós aquilo que Jesus já falou para nós, né, que nós somos deuses, nós somos luzes, a gente não teria essa vacilação, né? Não negaríamos tanto a nossa possibilidade de servir. E aí o Emmanuel continua dizendo para nós, em consonância aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Importante para nós, todavia, reconhecer que Jesus, quem proclamamos obedecer, não pensava de modo semelhante. Diz o Senhor, brilha a vossa luz diante dos homens, e conhecereis a verdade, e ela vos fará as vidas. Sr. Geraldo, quer trazer uma contribuição bela para nós? Denise, só para realmente somar um pouquinho aí, eu estava me lembrando dessa importância do amor na nossa vida, né, na vida de todos nós. E Emmanuel vai trazer no capítulo 81, quando ele fala prosseguindo, tem um parágrafo lá no meio, que eu acho que vale a pena a gente acrescentar aí, que ele fala assim, sentes por vezes que estás deixando para trás tudo que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas. Reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Às vezes, a série de dificuldades que a gente enfrenta, a gente esquece que o caminho é belo, porque tem um amor pela frente. E isso me fez refletir que quando Jesus, montando as bases do cristianismo nascente, Jesus pediu ao Pedro apenas que exercitasse o amor. Quando ele pergunta 3 vezes para o Simão, Simão, tu me amas? E o Simão vai responder, sim, Senhor, vós sabeis que eu te amo. Então, Jesus não pediu muita coisa, ele estava pedindo que ele amasse, porque o amor constrói tudo aquilo que nós desejamos. Então, é importante. Por isso, esse exemplo extraordinário de Jesus, né, e de José, e de todas essas falanges luminosas das nossas vidas, que estão em torno de nós, nos impulsionando cada dia ao progresso maior. É isso aí. Obrigado. É isso mesmo, Sr. Geraldo. A gente, cada vez que vai estudando o Evangelho, né, essa oportunidade maravilhosa, né, que a gente tem nas nossas mãos, né, esse manancial de luz, que a gente sabe que é o mesmo em todo o universo, né, que esses espíritos que estão à nossa frente também estudaram, também ainda estudam, ainda, né, manuseiam esse Evangelho de amor e luz, né, para que a gente possa, né, fazer realmente brilhar também a nossa luz. E nós precisamos desses faróis, né, desses exemplos que vieram à nossa frente, né, todos eles enviados por Deus e por Jesus. Gisele, você pode passar o último aí para nós? Né? Ele vai dizer, né, ele está falando ainda de nós, né? Identificareis a árvore pelo fruto. Buscai e achareis. Tudo isso, são todos esses ensinamentos que Jesus vem trazendo para nós, né? A gente identificou, né, uma árvore sólida, né? Aquela árvore daquele lar que foi construído com Maria e com José, né? Esses dois espíritas, no falar, esses dois espíritos, no falar belamente de Joana de Ângeles, né? A representação do ânima e do ânimos, né? O masculino e feminino, uma árvore importante, né, para a proteção, para o auxílio, né, a Jesus naqueles primeiros momentos, né,
da sua encarnação, a sua primeira, a sua segunda infância, a sua adolescência, que também passa, né, no silêncio divino, né? São um momento tão sublime, né, esse aí do desenvolvimento de Jesus aqui na Terra, que ele passa também no silêncio divino. E vai nos convidando, né, a orar pelo que nos perseguem e caluniam. Se alguém vos fere numa face, oferecei a outra também. Acumulai tesouros no céu, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, cada fala dessa de Jesus, a gente se reporta também, né, ao comportamento de José, que buscava o quê? Buscava a oração, a comunhão com Deus, né, amor. Né? A gente não vê nenhum relato, né? Se a gente for buscar as obras espíritas, a gente não vê nenhum relato, né, de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues, do próprio Emmanuel, de Joana de Anjos, de tantos outros, né, de Camilo, todos esses espíritos, de Bezerra de Menezes, falar que José, em algum momento, vacilou na fé, né? Reclamou, igual muitas vezes a gente faz, né? Seguiu à frente, né, na sua caminhada e acumulou esses tesouros no céu, aprendendo, nos ensinando ali também a amar uns aos outros, como Jesus veio nos ensinar a amar. Gisele, mais um finalzinho aí para nós, se apelou para nós, conclamando-nos, é porque podemos, nós somos essa luz, né? Mesmo que seja agora ainda um palitinho de fósforo que seja, mas já ilumina aí, né, uma certa escuridão, né? E ele vai dizendo para nós, né, que nós podemos empregar a boa vontade, né? Não uma vontade simples, não, é uma boa vontade, né, no serviço constante do próprio burilamento, né? Então, todo esse manancial de luz, né, que veio para nós, né, que está entre nós, que convive conosco todos os dias, a gente esquece disso, né, gente? Nos momentos de tristeza, de dificuldade, de apertos, a gente esquece que o manancial de luz, ele está entre nós o tempo todo. Nós que muitas vezes não estamos com ele, mas ele está, né, entre nós. Né? E aí, o último PowerPoint, né, Gisele? Nós temos mais um, não temos? Né? Esse último PowerPoint, né, que veio aí para nós, né, nos convidando, e aí eu queria trazer para vocês, gente, uma coisa que eu achei muito bonito, né, para poder finalizar o nosso estudo, para depois passar aí já no final aí, né, passando depois a bola para a Flávia, que a Flávia vai continuar o estudo para nós no próximo encontro, né? Eu trouxe lá do livro, né, A Caminho da Luz, capítulo 12, ó, até vou mostrar ele aqui, que ele está aqui na minha frente, né? Eu vou ler um trechinho dele, para a gente entender um pouco a questão, né, dessa vinda de Jesus e desses espíritos da primeira hora, que não foram só José e Maria, foram tantos outros anônimos e alguns conhecidos do Evangelho. Caminho da Luz, capítulo 12, a vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos, vulgarizam o grande acontecimento, ignorando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam, as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido, muitas das vezes, objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que, somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de contribuição
de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Que esses espíritos, né, trabalhadores aí do primeira hora da vida do Cristo aqui na terra, né, não só José e Maria, mas também Simeão, pai de João Batista, Isabel, mãe de João Batista, o próprio João Batista, que oportunamente, né, no futuro aí nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre ele também, né, e Ana, né, que eram espíritos que estavam presentes aí na primeira infância, na segunda infância de Jesus, João Batista, né, também aí na sua vida, né, no início do seu apostolado aqui na Terra, que eles sirvam de exemplo para nós. Mais uma vez, eu agradeço, né, a oportunidade do estudo, de ter mergulhado aí um pouquinho nessa personalidade tão fascinante e tão, como diz o próprio Emmanuel, né, que vai dizer para nós, que passou, né, no silêncio divino. Né? E que Jesus possa nos dar força para a gente possa conseguir aí, né, dar continuidade a esse estudo tão gostoso do Evangelho, através do minucioso, com alegria no coração, com simplicidade e com espírito fraternal. Com você agora, Flávia, minha querida, que vai aí, né, no próximo, daqui a 15 dias, né, Flávia? Sim, daqui a 15 dias. Nós agradecemos, João, mais uma vez, agradecemos você, Denise, por essas elucidações, essas explicações, que nos permite fazer realmente uma reflexão nessa espiritualidade do Evangelho, né? Agradecemos a participação de todos, a presença de todos aqui, e nós vamos convidar, não esquecendo, né, Denise já lembrou, de que daqui a 15 dias estarmos juntos novamente, para prosseguirmos aí nessa jornada nossa do entendimento aí desses versículos 18 a 25 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E nesse momento, eu vou convidar todos para que nós possamos realizar a nossa prece de encerramento sobre as bênçãos de Jesus. Vamos então elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, aos amigos espirituais que nos assistem, nos intuem na condução do estudo do Evangelho, e nós possamos ter a dimensão da grandeza desses momentos, destes minutos, que são rápidos, mas que nos marcam profundamente a alma. Que possamos entender que essas reflexões, elas devem trazer para nós o despertamento para a nossa jornada, a que todos estamos destinados. E assim, mais uma vez, lembrando daqueles que passam pelas provas, pelos desafios destes momentos, que todos estamos aí sabedores, os vitimados pelas chuvas, desabrigados, os que desencarnaram, aqueles que perderam seus entes queridos, que todos possam ser assistidos, tanto no estado do Rio, quanto aqueles próximos aqui nas nossas Minas Gerais. Que possamos, Senhor, prosseguirmos assim, na senda do Teu Evangelho, da Tua luz e do Teu amor. Graças a Deus, que assim seja.